Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí e parabéns por estar investindo seu tempo em conhecimento. Nesse vídeo aqui eu pretendo compartilhar informações sobre a famosa sopa de letrinhas que a gente tem ouvido muito falar aí sobre PCA, Selic, Copom, CDB, CDI, enfim, uma sopa de letrinhas que muitas pessoas aí acabam aí por não entender, cometendo aí talvez alguns erros. Se você não conhece o que quer dizer isso e qual que é o efeito disso nos seus investimentos, eu te convido a assistir esse vídeo que vai fazer muito sentido para você. Começando aí com a história dessa bolsa. Há um ano atrás, essa bolsa custava R$ 100. Passou um ano e você foi lá na loja e viu que essa mesma bolsa estava custando R$ 150. Por que isso? O que houve? O que pode ter causado esse aumento no preço? Bom, existem vários fatores aí, né? Um deles pode ser, mesmo se essa bolsa for importada, a taxa cambial, a variação da moeda do país onde que ela é produzida. Outros motivos também, própria infraestrutura. Imagina de que você tem uma demanda, a lei da oferta e da demanda na economia, que se você tem o aumento na demanda, para você controlar esse aumento na demanda, você aumenta o preço, né? Por quê? Porque o próprio material para ser produzido, ele vai ter um custo maior. As pessoas lá das empresas, dos fornecedores, eles vão ter que fazer hora extra, vão ter que contratar transporte extra, talvez, para mandar essa mercadoria para que ela seja disponibilizada dentro do prazo, porque vai faltar produto. O material lá, que era fabricado na China, ele pode ter que vir para o porto numa condição, uma quantidade maior, e isso daí, e quando chega no Brasil, pode acabar também dando canal ao vermelho e ficar parado lá, tendo que pagar demurrage, que é uma tarifa de que eles cobram aí como se fosse uma multa pelo tempo aí de que o material fica parado no porto em demasia. Enfim, tudo isso daí aumenta o custo do produto. E isso daí pode causar então um aumento no preço. Então, um dos motivos aí para o próprio aumento, para o aumento do preço é o quê? É o aumento na demanda, certo? E aí esse aumento generalizado nos preços nós chamamos de inflação. Nada mais é do que isso. Se você tem uma queda nos preços, uma queda generalizada nos preços, aí isso temos o nome de deflação, o que não é o foco dessa apresentação aqui. E aí, para medir a inflação, qual que é o índice oficial do Brasil? É o IPCA. O que significa IPCA? Índice de Preços Consumidor Amplo. Ah, mas por que amplo? Bom, porque diferente de outros índices, esse IPCA ele considera um grupo de pessoas, de famílias, né, o orçamento familiar de pessoas que estão em vários estados do Brasil e que possuem de uma renda de entre 1 a 40 salários mínimos. Então ele pega um grupo bem amplo mesmo, tá? E aí como que funciona? Eles fazem pesquisas mensais, né, com essas famílias para saber, né, o que elas estão consumindo. E aí então eles percebem aí de que você, para montar o indicador, você tem uma série de categorias: alimentos e bebidas, transportes, você tem gastos do governo, gastos com internet. E aí isso daí é feito uma média ponderada. Cada índice tem um peso, né? E aí então com isso você pontua em cada estado como foi o preço no começo do mês e no fim do mês. E aí se você teve um aumento, isso é o calculado do IPCA daquele estado, daquela categoria. Se você teve uma redução, a mesma coisa. No final tudo isso é compilado e multiplicado pelo peso. E aí então você tem o seu índice, que é o índice de preço consumidor amplo referente àquele mês. Então mensalmente temos o IPCA. E isso daí serve para medir a inflação. Isso é importante porque se você tem investimentos ou até quem trabalha no regime CLT, tem aquele o famoso dissídio, né? Como que funciona? Eles medem a inflação. Se o seu salário aumenta igual à inflação, ótimo. Se você continua com o mesmo poder aquisitivo. Se o seu salário aumenta mais que a inflação, parabéns. Porque você está tendo realmente um aumento, né? Você está tendo um aumento nos seus rendimentos. Você está ganhando poder de compra. Agora, por outro lado, se o seu salário não aumenta nem sequer o mesmo que a inflação, aí então você pode estar tendo aí perda do seu poder aquisitivo. Mesma coisa de que se você vai ter um investimento, você vai considerar a inflação mais a rentabilidade do seu investimento. Então você vai ter que descontar,
na verdade, a rentabilidade do seu investimento da inflação. Imagina assim, se você teve um investimento aí que rendeu 10%, a inflação foi de 5%, então o seu rendimento real foi de 5%. E é isso aí, então. O IPCA, ele é entrada para o Copom. O Copom, o que que é? É o Comitê de Política Monetária. É um grupo de pessoas que a cada 45 dias se reúne para ver como está a economia, né? Para entender se a inflação está subindo ou não, né? Porque se a inflação estiver subindo, isso pode ser prejudicial, porque os preços das coisas começam, quer dizer que estão aumentando, né? E aí, então, o que acontece? O Copom, ele institui a Selic. Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É criado pelo Banco Central do Brasil e o Selic, nessas reuniões do Copom, ele é ajustado de forma a controlar o IPCA. O Selic é a taxa dos investimentos feitos pelo Tesouro Nacional, Tesouro Direto, por exemplo, você tem o Tesouro Selic, enfim. Então, tendo essa taxa Selic, o Copom escolhe aumentar ela ou diminuir para controlar o IPCA. Se ele aumenta a Selic, qual que é a consequência disso? Você tem uma redução de empréstimos, financiamento, redução do consumo, economia, o pessoal começa a consumir menos, né? Porque para essa pessoa vai fazer um empréstimo, vai comprar uma televisão, um apartamento, enfim, ela vai pagar uma taxa muito maior. Então, no final, no longo prazo, o preço que ela vai ter pago é muito maior do que o que realmente vale. Então, isso começa a frear a economia. E aí, quando freia a economia, as pessoas acabam comprando menos. Compra menos, você tem menos inflação. E quando você tem menos inflação, você então consegue aí reduzir o índice e aí você vai voltando a Selic, tá? Então, quando você tem um aumento na Selic também, o mercado, as empresas, elas começam a fazer menos empréstimos para alavancar seus investimentos, seus produtos, suas vendas de produtos. Então, você tem uma redução também na renda variável, porque pode ter uma redução no próprio lucro das empresas. E você pode ter uma possível redução do dólar. Porque o que acontece? Com uma Selic alta, é o país talvez de mais risco, mas porém mais atrativo, né? Então, o exterior, o investidor estrangeiro, ele tem interesse, né, principalmente na moeda do dólar, ele tem interesse em investir mais no Brasil, mesmo na renda fixa, porque é teoricamente livre de risco, porque ele recebe uma taxa de juros maior. À medida de que essa Selic ela vai aumentando, ela pode, lógico, se o risco do país permanece, atrair mais entrada de moeda estrangeira. E como você tem mais entrada, você tem mais oferta, e aí então, basicamente, que o dólar cai. E você tem também uma rentabilidade melhor dos títulos indexados. Lembra de 2016 que Selic estava 14,25%? Pois é, aquilo ali, a renda fixa era uma vantagem muito boa, né? A pessoa que tinha um investimento em renda fixa tinha um rendimento por volta de 1% ao mês. Hoje em dia é 0,4%, enfim, depende do produto que está sendo usado, né? Então, basicamente é isso. Se eles diminuem a Selic, acontece o efeito ao contrário. Você começa a ter mais empréstimos, mais financiamentos, as pessoas começam a entrar mais em dívidas. Isso estimula o consumo, a própria economia. Por consequência, as pessoas começam a comprar mais. E aí você pode ter aquele ponto de infraestrutura, tudo que vai fazer o quê? Que você aumenta a demanda e por uma mesma oferta, então os preços tendem a aumentar. E esse aumento nos preços vai gerar um índice maior aí do próprio IPCA, né? Quando você tem uma redução na Selic, você tem também um aumento na renda variável. Compare as ações, por exemplo, nesse momento de queda de juros de 2016 a 2019, você percebe que as ações subiram muito nesse período, né? E se você perceber em período de alta de juros, você vai ver o efeito ao contrário. A mesma coisa acontece em alguns fundos imobiliários, salvo algumas exceções. E quando você tem a Selic menor, o investimento aqui estrangeiro acaba se reduzindo também, porque para que um país desenvolvido vai tirar o dinheiro de lá, que tem a sua taxa de juros, e vai colocar aqui numa taxa que é próxima da deles dá, num país que tem maior risco? Então isso daí acaba afastando um pouco. Esse investidor ele pode entrar também, acaba entrando em renda variável, né? Mas nesse ponto aí da parte da redução da Selic, ela afeta aí nesse sentido. E aí então, né, como você tem baixa Selic, você tem aí uma redução na rentabilidade de todos os títulos indexados a ela. E aí as pessoas começam então a consumir mais, a inflação tende a aumentar e o governo vai fazendo assim, o Copom, eles vão analisando então e eles vão sabendo se mantém, aumenta ou reduz a Selic para que o IPCA no final do ano atinja as metas aí que foram estabelecidas.
Também tem alguns outros indexadores aí, né? Você tem o CDI. O que é CDI? Certificados de Depósitos Interbancários. O que acontece? Basicamente, no final do dia, os bancos precisam fazer empréstimos entre si para poder assumir com os seus encargos. E aí, então, essa taxa que eles usam para fazer empréstimos entre si é o CDI, né? E ela é basicamente uma taxa muito próxima da Selic, né? Então, é certificado de depósito interbancário, o próprio nome já diz, né? Temos o CDB. CDB é um produto que tem a base no CDI, né? É um produto, né? O CDI é uma taxa. INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Isso é para contrato de imóveis em construção, né? Então, se você vai comprar um imóvel na planta, enquanto ele não tiver finalizado, você vai pagar aí vai ter uma correção normalmente com relação ao INCC, né? Esse índice de preço. E o GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, é basicamente usado em contratos de aluguéis, construção civil também, né? Depois, basicamente, de que está finalizado o apartamento, educação, tarifas, ele é muito usado. Mas para fim de investimentos, usa-se mais o IPCA mesmo. E para que a gente precisa saber tudo isso? Bom, pessoal, tudo isso daí é uma referência. Se você vai, por exemplo, lá nas Casas Bahia comprar uma televisão, uma marca Sony, de 30 polegadas, por exemplo, que custa R$ 1.000, você vê uma outra marca ali, um Brazux, custando 40 mil reais, você vai ver que está muito fora da realidade. Você não vai comprar nunca. Então, a mesma coisa isso daí por parte de investimentos. Isso serve para que você tenha uma referência, uma base. Então, considera que para que um investimento seja bom, ele tem que ser no mínimo 100% aí do CDI, né? Quando ele é abaixo do CDI, ele acaba tendo uma valorização menor do que o previsto, né? Então, e se ele for ainda abaixo do IPCA, que é o índice de inflação, teoricamente você está investindo seu dinheiro no lugar que você está perdendo dinheiro. Então, a partir de agora, sempre quando você ouvir falar sobre investimentos, quando o gerente do banco te oferecer, ou você pesquisar na corretora, você faz essa pesquisa aí, e aí você então vai saber se esse investimento é bom ou não, comparado com a renda fixa ou até mesmo com a renda variável. Ok? Espero que tenha feito sentido aí e que tenha agregado aí no seu dia a dia. Um grande abraço e até logo.